pontificado do Papa Leão, né, é um curioso, né? Eu acho que talvez a gente comentava, às vezes nos dias mais turbulentos de Papa Francisco, a gente fala assim, nossa, deve ser bom, devia ser bom ser um camponês, escocês da Idade Média que trocava o Papa 3 vezes, ele nem ficava sabendo, né? O bom é nem... E assim, a gente acompanha muita coisa de Roma, a gente sabe muita coisa de Roma porque a gente acompanha, mas a verdade é que pro público geral, pro público médio, é um Papa bem discreto, né? Um Papa que não tem, na verdade, aparecido muito, feito muitas coisas. Acho que ele tem uma preocupação inicial que parece que começa a transparecer para todo mundo de um certo resgate institucional, né? Então vamos voltar com algumas tradições, né? Vamos voltar a fazer as coisas como sempre fizeram, sem chamar atenção por nenhum tipo de diferenciação, singularidade, chame como quiser. Dá uns exemplos aí de algumas coisas que ele Por exemplo, retomou. né, agora na Semana Santa, ele vai fazer a missa em Cena Domini na Basílica do Latrão, que é a catedral dele, né, do Bispo de Roma. Que o Papa Francisco não fazia, né, era a missa do lava-pés, né, popular lava-pés. O Papa Francisco gostava de fazer sempre alguma prisão ali da Itália, fazer o lava-pés com os presos, né, os cativos. O Papa Leão retoma ali a tradição de fazer na catedral dele. Acho que, se eu não me engano, nem o Papa Bento XVI fazia lá a Cena Domini, fazia na São Pedro. Ele também voltou com, por exemplo, agora que teve esses dias, né, a benção do Cordeiro no dia de Santa Inês, né, de Santa Agnes, né? Abençoa um cordeiro que vai ser tosado, da lã que é tosada, é feito palho, que os arcebispos vão receber. Quer dizer, todo um simbolismo. O Papa Francisco já não fazia isso já há muitos anos, nos últimos anos, porque também estava já muito idoso, era complicado. Bom, talvez o mais simbólico de todos, que ainda não aconteceu, né, mas ele vai voltar a morar no Palácio Apostólico. É isso que eu ia perguntar. Tá em reforma Tá em ainda? reformas, ele não vai morar exatamente no mesmo quarto onde morou Bento XVI, parece que vai morar num quarto um pouco menor. Havia uma coisa dele trazer os irmãos agostinianos para morar ali também, em volta dele, para tentar manter esse senso de comunidade. É um religioso, né? Talvez para ele complicado, né? Do dia para noite passar a viver sozinho, né? O combo Idade Média está com 55% de desconto, frete grátis, ainda você leva 2 cursos como bônus, tá? Imperdível, não perca essa oportunidade. Clique logo no link na descrição. Ele queria levar alguns irmãos agostinianos, não sei como ficou esse tema. O quarto, esses aposentos do papai estão em reforma, logo ele deve se mudar. Tinha uma expectativa de ser em janeiro, mas adiou um pouco. Mas ele vai voltar a morar lá, mais prático, né? Tem toda uma questão logística e de segurança, etc. Ele retomou o consistório, né? Então acaba um pouco com aquele governo muito centralizado, né? O Papa Francisco tinha o chamado C9, né? Eram 9 cardeais que ele tinha muito próximo ali, com que ele se consultava, mas reuniões muito esparsas, etc. Bom, o Papa Leão, simbolicamente, assim que acaba o jubileu, no dia 6, no dia da Epifania, 6 de janeiro, no dia seguinte começa o consistório, no dia 7, meio que dizendo, olha, acabou o jubileu, acabou um ano festivo, um ano que nós estamos olhando para outra coisa, nós não estamos muito aqui preocupados com as coisas do dia a dia. O ano em que morreu o Papa Francisco, então também vamos aqui esperar passar um tempo. Acabando esse período, vamos então iniciar os trabalhos, digamos assim. Então ele convoca um consistório, que é um jeito, né? É claro que o Papa ele não delega aos cardeais as decisões, mas é bom, salutar que ele ouça o que dizem esses cardeais todos, né? Ele vai colocando em postos-chave ainda, poucos postos de grande relevo, talvez de maior relevo o lugar que ele deixou vago, né, de Castelo dos Bispos. Ele vai ocupando com canonistas. Tem se notado essa tendência, essa preferência por especialistas em direito canônico, o que também evoca um certo resgate institucional, no sentido de, olha, vamos colocar quem gosta de fazer as coisas no processo de sempre, as coisas mais regradinhas, né? Então, Dom Filippo Iannone
que é o novo prefeito de Castello dos Bispos, é um canonista reconhecido em Roma, um homem bastante discreto. Então havia muito essa expectativa. Será que ele vai ascender Dom Montanari, né, o brasileiro? Ou será que ele vai trazer alguém de fora? Trouxe alguém de fora, trouxe um canonista, foi muito bem recebido isso em Roma. Foi muito bem interpretado como algo bem cinza, sabe? Algo bem gris, né? Não é nem lá, nem cá, não vai aparecer muito. O que... Bom, então o Iannone já desponta como primeiro favorito, grande favorito a ser o primeiro cardeal, né? Criado por... É uma posição digna, né? De receber o título cardinalício, certamente vai receber no próximo consistório aí. Então são esses pequenos sinais que o Papa vai dando de que ele talvez não queira aparecer muito. Ele fez uma viagem muito discreta para a Turquia, né? Para o Líbano. Teve ali os seus encontros ecumênicos, por causa do Concílio de Nicéia, que era algo talvez inevitável pela efeméride. Não tinha como não ir, né? É bom que tivesse ido, mas talvez se ele pudesse nem tivesse feito uma viagem internacional no primeiro ano, sabe? Você acha essa descrição dele mais próxima com o Bento XVI? Um pontificado parecido com o dele? Eu acho que talvez... Curioso, né? Pode ser que sim, ainda que ele não pareça ter o rigor e a profundidade teológica do Bento XVI. Até porque também... até injusto comparar, né? O Bento XVI era um grande teólogo. O Papa Leão é um religioso, né? Outro jeito, né? É também um canonista, né? Também um especialista em direito canônico. Então, eu acho que ele, apesar de ter escolhido o nome de Leão XIV, me soa ainda, e até pelo contexto que nós estamos vendo agora, e por ele ter uma inclinação ecumênica até agora, muitos atos que ele fez, para essa própria visita à Turquia, algumas coisas, recebeu o rei na Capela Sistina, né, o rei da Inglaterra, tem um ar de João Paulo III, assim, sabe? Então, só que o João Paulo II era mais fugiante, gostava de viajar. Sim, né? o Papa atleta, né? E bom, o Papa Leão é atlético, né? Também ele vai... Isso é uma outra coisa que ele retomou, né? Ir para Castel Gandolfo. O Papa Francisco desprezava Castel Gandolfo. Ele abandonou a academia que ele ia lá em Roma. Abandonou a academia. E agora em Castel Gandolfo, ele vai lá, ele tem ido... Ele faz o Ângelus domingo meio-dia no balcão. Sai, descansa um pouco, no fim do dia ele vai para Castel Gandolfo, dorme lá domingo, passa lá segunda-feira, terça de manhã ele volta para Roma. Então ele tem passado sempre que dá, né, todas as segundas-feiras em Castel Gandolfo, e perguntam, né, para ele o que ele tem feito lá, ele diz, pratica algum esporte, ou ele nada, ou ele joga tênis, né. Então ele deve ter ali o comissário pontifício para a prática do tênis ali, né? Que obviamente sempre vai perder pro Papa. Sempre vai perder pro Papa, imagina. Claro. Esse purgatório não tem por que ganhar, né? Ganhei do Papa, não dá. Deixa o Papa ganhar. Então ele o próprio gesto de ir a Castel Gandolfo é uma certa retoma, né? Um pouco essa tradição, né? De certa forma, é o lugar de veraneio do Papa, né? Uma cidadezinha ali perto de Roma, muito agradável. Tem um lago, né, muito bonito. Então, ele tem retomado isso e acho que ele, por enquanto, pelo menos até agora, não sei se por causa do jubileu, porque o Papa tinha acabado de morrer, mas ele tem uma noção de que ele precisa um pouco trazer a normalidade e também parece que ele sabe que ele vai ficar bastante tempo lá. Né? Não sei que a providência... Não vai ficar um minuto a mais do que a providência divina permita. Mas parece que ele tem uma certa calma, né? Não preciso resolver tudo nos primeiros 6 meses. Eu vou ficar 20 anos aqui. Tem o senhor da razão, né? Exato. Ele deve estar maluco com isso aí, porque acho que ele não esperava isso. Mas não se esperava umas reformas aí de trocar o secretário de Estado, o Túlio e outros? Pois é, né? O que fazer com esses nomes? O secretário de Estado é um nome que é um homem de confiança do Papa, né? O Papa Francisco trocou também no primeiro ano. O Papa Bento XVI, se eu não me engano, esperou um pouco mais de um ano para trocar também. Mas tem aquela coisa que é um acordo, né? A gente sempre comenta aqui, informal, da Santa Sé com a Itália, de que o Papa, sendo estrangeiro, o secretário de Estado é italiano. Então, não há essa necessidade premente de se trocar, né? Se o secretário de Estado fosse estrangeiro, precisaria trocar. Não tem essa necessidade. O cardeal Parolin
teria uma certa idade, eu não duvido que ele espere os 5 anos. O cardeal Parolin tem uns 70 anos mais ou menos. Tem Que ele 5 anos ainda. espere, eu não duvido que ele espere. Tá lá, tá fazendo trabalho, tá no meio de guerra, né? Ele pode usar isso como desculpa, não, tá no meio de uma guerra. O Vaticano tem tentado se colocar como protagonista nessas negociações meio geopolíticas ali envolvendo a Europa, né? Então, por exemplo, foi dito que foi oferecido ao Maduro para que o Vaticano intercedesse num certo exílio do Maduro, para que ele, uma coisa combinada, em vez de ser resgatado pelos Estados Unidos, abandona a Venezuela, deixa, né? Vamos fazer uma coisa mais pacífica. Eles se ofereceram como local de negociação neutro entre Ucrânia e Rússia. Claro que são anos de desprestígio do Vaticano nessa posição geopolítica, não vai ser recuperado em 6 meses. Mas tem tentado se colocar, e talvez o Papa, aqui especulação absoluta, esteja dando uma certa liberdade para o cardeal Parolin, até em respeito ao prestígio que o cardeal Parolin tem no colégio cardinalício. Sabemos que ele era um papábile, né? Então talvez... Agora, o do cardeal Fernandes é um tema mais complexo, né? Porque o que fazer, né? As últimas coisas que eu li é que é um dilema o que fazer, né? Porque, claro que o chefe do Santo Ofício, ele também é um homem de muita confiança do Papa, né? E é alguém que deve pensar, muito parecido com o Papa. É um cargo, uma escolha muito pessoal, né? Tem aquela coisa, o presidente quando escolhe os ministros, tem a cota do PMDB, sempre tem, Sim. né? A do PMDB. Tem a cota do PMDB, a cota do partido do Centrão, a cota do partido do presidente e tem o ministro da cota pessoal, né? Então ali não importa que partido que é, às vezes não é nem de partido nenhum, mas que é o homem normalmente é o chefe da Casa Civil, é o ministro da Justiça, né? É mais ou menos nessa linha, né? Uma coisa de a cota pessoal do Papa. E o problema é que o cardeal Fernandes, certamente não é o homem de confiança do Papa Leão, não que o Papa Leão necessariamente discorde de tudo que ele pensa, mas não tem a mesma base teológica, enfim. Mas o cardeal Fernandes tem 65 anos. Eu acho que 10 anos ele não vai esperar trocar. Por outro lado, o que se diz é que ele também não quer humilhar o cardeal Fernandes, né? Não quer demiti-lo e... Quer dizer, o que fazer? Precisa esperar algum posto ficar vago, ou precisa criar alguma comissão. Quer promoção para baixo. Exato. Precisa demiti-lo para cima, né? Precisa cair para cima, porque também ocupou um cara, sucessor de São Pio V, não é? Bom, a anunciatura do Irã ficou vaga no sábado. É uma oportunidade. Local de prestígio, né? Bastante. Então, mas falando sério, né? Ele não tem um pouco isso do que fazer com o cardeal Fernandes. Muito curioso, o Papa fez agora recentemente, né, no dia... Foi agora, semana passada. Discurso de encerramento ou abertura da plenária do Dicastério para a Doutrina da Fé. Foi convidado lá a falar e ele chega no discurso dele, ele vai... Em dado momento ele cita, olha, meio parabenizando, olha, vocês aqui que estão fazendo um grande trabalho, né, produzindo muitos documentos, esclarecimentos importantes para o povo fiel e etc. Como, né, vou citar aqui, e cita diversos documentos que essa gestão Fernandes fez. Ele lista praticamente todos os documentos públicos, né? Então cita lá o de Medjugorje, cita o das, como é que classifica as aparições sobrenaturais, cita uma questão lá de validade de sacramento, vai citando. Não cita o Fidúcia Súplicas. Cita todos menos um. Não cita o Fidúcia Súplicas. Curioso, né? Então, meio que dizendo assim, cita até o documento mariano, muito polêmico, recente, cita. E ele sempre cita como comentário, né? O documento de Medjugorje, que esclarece essas coisas. O documento sobre a validade dos sacramentos, que admire algumas dúvidas, etc. O documento de Nossa Senhora, que aprofunda algum entendimento sobre os títulos. Mas Fidúcia ele passou reto. Isso é muito sugestivo. Sugestivo, né? De que assim, olha, isso aqui, esse eu não vou... Vou engolir. Que é o da bênção, né? Polêmico. Então, e aí tem Caravelas Kids acaba de lançar uma coleção, né, dos heróis do Brasil. Nós estamos com uma promoção imbatível de 50% de desconto. Não perca, hein? Clique logo no link para aproveitar a promoção antes que o preço mude. Na coletiva de imprensa de apresentação do documento da monogamia, o secretário do dicastério falou, ó, no mandato que o Papa Francisco nos deu, nós ainda temos 2 documentos para publicar. Mas não disse nem se vai publicar ou não, só disse isso. Então, o que está se entendendo é assim, ó, o Papa foi falar lá na plenária, falou em tom de
parabéns pelo trabalho realizado, agradeço os serviços prestados, etc. Terminem aí os 2 documentos que vocês têm para fazer, não quero uma ruptura, não quero sair mandando todo mundo embora, façam aí o que vocês têm para fazer, toquem o dia a dia como tem que tocar, enquanto isso eu vou vendo o que eu faço com o Cardeal Fernandes, sem pressa, não vou esperar 10 anos para trocar, mas sem pressa, né? Eu sempre lembro, né, que o próprio Papa Francisco herdou, entre aspas, né, o Cardeal Miller, como chefe do dicastério do Santo Ofício, né, da doutrina da fé. Ele levou, acho que 4 anos para trocar o Cardeal Miller. E nós sabemos, o Cardeal Miller, né, foi se afastando com o tempo, mas desde aquela época já não era muito alinhado ao Papa Francisco. E o Papa Francisco, que era mais velho, que tinha uma noção de que, olha, meu pontificado vai levar 10 anos, 15, se Deus permitir, ele esperou 4. E quando trocou, colocou o Cardeal Ladária, que é jesuíta, mas como o Papa Francisco, mas que, nossa, o Cardeal Ladária perto do Cardeal Fernandes é o Torquemada, né? E só depois, o Cardeal Fernandes, ele entrou em 2021 ou 23, se eu não me engano, 2023, eu acho. Não faz tanto Não, 2021, tempo. eu acho. É um cardeal recente, né? Muito profílico, né? Muito trabalhador. Eu acho que o Papa Leão não tem pressa, mas eu acho que ele não vai resolver semana que vem esse tema também. O que está sendo discutido no consistório? Ele convocou esse consistório, então tinham colocado ali 4 temas principais, né, para se discutir, e delegou alguns cardeais para preparar um texto base para essas discussões, que era sinodalidade, evangelização, liturgia, o último é sempre o mais difícil de lembrar, e a reforma da Cúria. E aí, bom, e tinham 2 dias para fazer isso. Obviamente, eles perceberam que não ia dar para... Eu não sei nem se foi algo muito... de propósito. Bem romano, assim. Vamos deixar 4 temas e não dar tempo de discutir os 4 temas, que qualquer coisa a gente tem uma desculpa para não discutir tudo. E aí, logo na abertura dos trabalhos, eles escolheram 2 temas para se aprofundar, porque viram que 4 temas ia ser absolutamente impossível. E abriram mão do tema da liturgia e do tema da reforma na Cúria. Então ficaram nos mais subjetivos, que é evangelização e sinodalidade, que dá para falar... No fim, fica uma discussão bem subjetiva, pode falar de tudo, né? Depois até saíram os textos base para cada um desses pontos. O texto de evangelização, se não me engano, era do Cardeal Fernandes. Posso estar enganado, mas acho que era do Cardeal Fernandes. O tema da sinodalidade era do Cardeal Baggio, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas era Cardeal Baggio, Fernandes, Cardeal Roche, né, sobre a liturgia. Eu não lembro, eu acho que era do Cardeal Czerny, sobre a sinodalidade, alguma coisa assim. E aí ficaram, né, nesse tempo, depois até vazou esses textos, né, claro, mais de 100 cardeais ali. O texto do Cardeal Rocha era bem fraco. O texto do Cardeal Fernandes trazia bastante à tona a visão do Papa Francisco de que o dicastério da doutrina da fé tem que ser muito ativo nessa questão da evangelização e gerar bastantes documentos e tal, não uma postura passiva de resolver dúvidas, de normalizar entendimentos, etc. E claro, né, não deu tempo para os cardeais falarem, muitos cardeais saíram insatisfeitos. E o Papa, muito interessante, que ele virou no começo assim, olha, daqui não sairá um documento, eu não vou escrever nada pós-consistório, sei que não vai dar tempo, vamos marcar outro. Já marcou para junho, dia 27 e 28 de junho, se não me engano. Então, nas vésperas do dia de São Pedro e São Paulo, que é dia 29, que é um dia onde habitualmente os papas anunciam novos cardeais. Então, tem tudo a ver. E ele falou, então, e eu estou aqui para ouvir. Vou falar muito pouco. E ele fala só na missa, no dia seguinte. Na homilia, ele faz algum comentário, mas ele deixa de fato os cardeais bastante livres para dizer, meio no sentido assim, vocês podem falar, se eu vou ouvir ou se eu vou fazer o que vocês não falam é outra coisa, mas podem falar, tentando deixar o ambiente bastante à vontade. E aí parece que esses 2 temas, o da liturgia e o da sinodalidade, da reforma da Cúria, ficam pro consistório do meio do ano. E aí ele quer tornar essa data do meio do ano uma data recorrente. Era um pedido do conclave, né? Que os cardeais fossem mais ouvidos, ele está pondo em prática o que foi pedido, né?
Esse tema da sinodalidade é um tema que ele não fechou bem, o Papa, ainda, né? Eu lembro que no período do conclave se tinha discussão de que o que exatamente é sinodalidade, e aí a expectativa é que o Papa Leão fosse dar uma definição para isso, né? Mas a princípio continuamos na mesma, né? É bastante inteligente da parte dele deixar o nome aberto e a definição em aberta, né? Porque aí pode ser qualquer coisa. A sinodalidade permite mesmo que seja... O tema é tão subjetivo que dá para ainda mais o sínodo da sinodalidade, né? É do que você quiser, no fim, né? Ele parece, mas faltam gestos concretos, e nós vamos ver conforme ele tiver que caminhar com isso. O cardeal responsável pelo sínodo dos bispos está atingindo idade limite, então vamos ver também quem que ele coloca no lugar, né? Tá fazendo 80 anos já, o cardeal Cerny, não sei pronunciar. Mas parece que ele quer dar um ar mais institucional, menos democracia, vem aqui menos parlatório, venham e falam o que quiserem, ou leigo tem o mesmo peso que bispo em decisão ou em voto, e uma coisa mais, vamos ouvir, que bom, é ótimo ouvir, né? Ouve, põe na gaveta. Ótimo. Parece que, agora... É o que soa, porque ele repete muito, ele fala muito de sinodalidade, fala bastante, parece até... Alguém chegou a cogitar, parece que ele tem 2 ou 3 ghostwriters, né? Tem um que gosta muito de sinodalidade, porque os estilos são bem diferentes de algumas homilias dele, de sermões dele, discursos. De fato, parece que tem... não está ainda muito unificado o que ele espera que quem escreve os sermões... escreva, né? Mas tem algum ali que fala muito. Ele fala muito desse tema, mas ele de fato não fechou a questão. Ele não disse o que ele quer que seja, como vai ser. Vamos ver. É muito em aberto ainda. Acho que o Papa Leão gira num ritmo diferente do que talvez a gente esperasse. Que a gente fica ansioso. Talvez a gente esteja errado, né? Ele não tem pressa, vamos ouvir nenhum. Coisa polêmica, vamos empurrando. Uma ótima dele, que mostra até que ele tem um senso de ironia fina. O Papa Francisco fez lá para 2023, eu acho, a despeito de todos os conselhos, ele fez uma reorganização da Diocese de Roma. Porque ele queria, eu não sei muito bem, mas ele queria que as igrejas mais centrais do centro histórico ali, elas funcionam muito bem, porque elas têm muita visita, muito sacramento, sim, claro, muito dinheiro, enfim. São muito antigas, então tem sempre alguém de olho, uma fundação, alguma coisa para fazer restauro, etc. E as paróquias em volta, na periferia de Roma, são mais complexas, mais parecidas com as nossas aqui. São mais feias, mais vazias, menos prestigiosas. Ninguém presta atenção. Ninguém vai visitar, né? E aí ele tinha feito uma coisa que era meio assim, então em vez dele... é mais ou menos isso, tá? Não é exatamente isso, mas ele desfez os setores e ele fazia meio que grupos de paróquias. Então, e aí todo grupo tinha um pouco de paróquia de periferia e um pouco de paróquia do centro. Tá. Para que aí os bispos auxiliares cuidassem com igual valor e os párocos das digamos assim, paróquias ricas ajudassem das paróquias pobres. É uma coisa parecida com o que o Dom Odilo faz aqui, mas sem mudar essa jurisdição setorial da diocese, uma coisa assim. E todo mundo falou para Francisco, não faz isso, não vai dar certo. A diocese aqui tem 2000 anos. Não vai dar certo. Ele fez. Tá bom, tá feito, é o Papa, né? E aí o Papa Leão desfez. E aí ele fez um moto próprio, desfazendo. E o moto próprio chama... Não sei se é exatamente essa palavra em latim, mas é assim. Sicut manet, alguma coisa assim. E aí, o que quer dizer? Permanecem imutáveis, né? Seguem as mesmas, como numa tradução do livro. Seguem as mesmas. E a frase é: permanecem fixas, seguem as mesmas, permanecem imutáveis as premissas pelas quais o Papa Francisco reorganizou a Diocese de Roma. Porém, eu vou desfazer toda a reorganização. Então é muito bom, porque o nome do decreto é permanece igual, seguem fixas. E o conteúdo do moto próprio é uma reversão absoluta do que foi dito. Então, tem uma ironia fina, assim, o título do documento é absolutamente oposto ao que o documento propõe. Mas também tem um sabor de ironia, de volta à normalidade. Isso aqui desfaz. Ele desfez aquele decreto do Papa Francisco também. Esse nem ficou público, foi pregado no
no mural da São Damaso lá. Sério? Não tá público, vai ficar público, já tá valendo, né? Mas não saiu no boletim, né? Foi agora, esses dias. Desfez aquele documento do Papa Francisco dizendo que os cardeais, os membros da cúria, a partir de determinado nível, deviam pagar aluguel mesmo morando em casas pertencentes ao Vaticano. Isso aí deve ter desagradado muito a gente. Na época desagradou. O próprio cardeal Prevost, que morava numa casa, teve que pagar aluguel a preço de mercado ali no Trastevere, ali não é barato. Claro, né? Do bolso dele não era, mas enfim. Isso desagradou muita gente na época. Era uma das medidas, aquelas coisas do Papa Francisco de igualitarismo, né? Todos têm que pagar, até entendo a motivação. Mas era uma coisa complicada. São senhores de idade, né? Eu não tenho, assim, salários enormes. Não moro em Roma porque o verão em Roma é uma delícia, né? Moro em Roma porque trabalham lá. Os institutos são lá, as faculdades são lá. Ajudam os de castérios, enfim. E ele reverteu isso, né? Então agora não precisa pagar aluguel mais, né? O cardeal Burke era muito atingido por essa medida, né? Você falou muito na época que era até uma coisa direcionada, não dá para dizer, mas ele reverteu isso também, então ele está revertendo algumas coisas, né? Vamos ver o que mais vai acontecer aí de... Ele encontrou com o cardeal Burke, né? Foi ele que falou, deixa eu lembrar agora. Eu acho que ele disse em alguma entrevista, na única entrevista exclusiva que ele deu para um canal italiano, que essa questão da liturgia ele não estava muito a par, mas ele queria ouvir e entender o tema. E ninguém pode dizer que ele de fato não está ouvindo, porque ele recebeu todo mundo possível ligado a esse tema. Então recebeu o superior do BP, o superior da São Pedro, o cardeal Burke, Dom Atanasius, Dom Rifan, quem mais? Pode listar, cardeal Sarra, que é simpático. Então, todo mundo que tem algum vínculo, alguma ligação, ele recebeu. Não, exceto o padre Pagliariani, né? O superior da São Pio X, não. Mas ele foi recebendo e ouviu. E todos que saem da audiência depois publicam. Não, fui lá, expliquei para o Papa a nossa adesão ao rito antigo. O cardeal Burke certamente não falou só disso, né? E expliquei, mas também expliquei nossa fidelidade à Cátedra de São Pedro. E o Papa ficou muito satisfeito, né? Todos, em maior ou menor grau, disseram a mesma coisa. E ele tem sido dito, né, por todos que vão lá ter com ele, que ele é um homem que escuta muito. Vai escutar todo mundo. Quem pedir, quem tentar falar com ele vai ouvir, vai escutar, não vai dizer nada. Vai se mostrar muito satisfeito e vamos começar a ver o que ele vai fazer com tudo isso que ele está ouvindo, né? Mas por enquanto um homem de silêncio, né? Não tem falado muito. Sim, ele é muito discreto. Muito discreto. Tem alguma notícia daquelas apresentações que tinham no Vaticano de circo? Porque isso daí já eu duvido que ele mexa muito. Isso aí fica difícil, né? Já está consolidado. E eu acho que não sei se ele vê muito problema também nisso. Acho que é o que é, né? O que ele... O que era que ele tinha voltado a fazer com relação às audiências? Eu não lembro agora. Não vou lembrar agora. Mas eu acho que essas coisas ele não vai. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.